O grande plano de Putin para salvar Kursk está virando um desastre. Quando ele fez um acordo com a Coreia do Norte em 2024, Putin pensou que tinha a resposta perfeita para seus problemas. Milhares de soldados norte-coreanos inundariam Kursk, ajudando a Rússia a repelir a Ucrânia e provando que ele não estava tão isolado quanto o Ocidente afirmava. Provavelmente ele imaginou mudar o rumo da guerra com seus supostos aliados. Alerta de spoiler, isso não ocorrerá. Em vez disso, seu plano está desmoronando. A Coreia do Norte enviou até 12 mil tropas para Kursk para se juntar a uma contraofensiva de 50 mil fortes, visando recuperar o território que a Ucrânia apreendeu em sua surpreendente invasão de agosto. Mas em apenas 2 meses, a Ucrânia dizimou mais de 30% dessas tropas, expondo o quão despreparados e superados eles estão no campo de batalha. Esses reforços eram especiais. Putin e Kim Jong-un os venderam como soldados de elite. Os norte-coreanos em Kursk são carne para canhão. Vamos analisar por que estão falhando miseravelmente e o que isso significa para o esforço de guerra desesperado de Putin. Como sabemos que a Ucrânia destruiu 1/3 do contingente norte-coreano em Kursk? A resposta é que tudo veio diretamente da boca do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Em 5 de janeiro de 2025, Zelensky participou de um episódio do podcast de Lex Fridman. Esse episódio, com mais de 4 milhões de visualizações no YouTube, mostrou o presidente da Ucrânia falando sobre tópicos diversos, como um possível encontro com o presidente eleito Donald Trump e as eventuais próximas negociações de paz com a Rússia e o futuro da Ucrânia. Mas um dos momentos mais reveladores do podcast foi quando Zelensky falou sobre os eventos atuais em Kursk. Kursk é um campo de batalha em evolução. Quando a Ucrânia lançou sua contra-invasão em agosto de 2024 no Oblast russo, rapidamente arrebatou territórios e assentamentos. Em poucas semanas, a Ucrânia recuperou cerca de 90 assentamentos e 450 quilômetros quadrados de terra, quase o mesmo que a Rússia conquistou na Ucrânia entre janeiro e agosto de 2024. Putin estava furioso. As defesas fracas da Rússia permitiram a invasão, resultando na primeira perda de terras desde a Segunda Guerra Mundial. Mas Putin demorou para agir inicialmente. Somente por volta de novembro ele começou a preparar uma contraofensiva séria, e logo ficou claro o motivo da longa espera. A contraofensiva russa em Kursk incluiria os cerca de 12 mil soldados enviados pela Coreia do Norte um mês antes. O pacote de defesa cooperativa com Kim foi acionado, dando à Rússia uma nova fonte de soldados. Zelensky revelou o que está acontecendo com os 12 mil soldados norte-coreanos. 12 mil chegaram, disse Zelensky a Friedman. Hoje, 3.800 foram mortos ou feridos. Esta é a maior estimativa até agora para as baixas sofridas pelos soldados norte-coreanos em Kursk, equivalendo a mais de 30% da força de ataque que Kim enviou a Putin. Outras fontes estão compartilhando números parecidos. Conforme o Business Insider, os Estados Unidos da América, a Ucrânia teria eliminado mais de 1.000 soldados norte-coreanos em uma semana de dezembro, principalmente devido à participação desses soldados em ataques em massa mal-sucedidos. Em suma, norte-coreanos estão sendo enviados a pé para atacar posições ucranianas fortificadas, sendo abatidos aos centenas. Zelensky não citou esses números para exaltar a força do exército ucraniano em comparação com o norte-coreano. Ele crê que a Coreia do Norte sequer deveria estar envolvida nesse embate. No final de dezembro, o presidente da Ucrânia mencionou a relevância das perdas da Coreia do Norte em um de seus pronunciamentos noturnos em vídeo. Ele pediu que as tropas norte-coreanas não percam suas vidas em batalhas na Europa e que a China influencie Pyongyang a manter seus soldados fora da Rússia. Ainda assim, havia um contexto para os números de baixas norte-coreanas, além de Zelensky tentando assustar Kim. A aparição de Zelensky no podcast de Friedman ocorre semanas antes de Donald Trump assumir a presidência. Trump foi o foco da discussão de 3 horas, com o Business Insider sugerindo que Zelensky apresentou os números de baixas da Coreia do Norte, defendendo que a Europa estaria em perigo se os Estados Unidos da América, menos apoio à OTAN significa mais oportunidades para a Rússia usar soldados estrangeiros para invadir outros países. Zelensky quer enfatizar que a Ucrânia já está cumprindo o papel da OTAN. Trump decidir retirar os Estados Unidos da América da OTAN em um momento tão crítico enfraqueceria tanto a Europa que Putin se sentiria confiante para receber mais tropas de Kim.
Zelensky afirmou que se Trump decidir sair da OTAN, Putin destruirá a Europa. Afinal, a Europa é menos capaz de levantar rapidamente exércitos massivos do que a Coreia do Norte, afirma o líder da Ucrânia. Por ser uma autocracia ou ditadura para muitos, a Coreia do Norte pode convocar seu povo para lutar a qualquer instante. A Europa não une as pessoas, segundo Zelensky. A Europa conseguirá formar um exército de 2 a 3 milhões de soldados? Não, a Europa não fará isso. Por isso, o presidente da Ucrânia continua pressionando os Estados Unidos da América para enviar mais armas enquanto suas tropas dizimam os soldados norte-coreanos. No final de dezembro, ele afirmou que é crucial que os Estados Unidos da América estejam ampliando os suprimentos, referindo-se a mais ajuda militar americana. Isso é necessário para equilibrar a situação. Agradeço aos nossos parceiros. O ritmo de fornecimento deve ser capaz de perturbar o ritmo dos ataques russos. O acesso da Rússia às tropas norte-coreanas aumentou a velocidade dos seus ataques, por isso é crucial que a Ucrânia esteja infligindo tantas baixas pesadas. Assim, o número de 3.800 não é uma ostentação do líder ucraniano. Ele tenta mostrar ao mundo, especialmente aos Estados Unidos da América, a enorme ameaça que a Coreia do Norte representa para a Europa. Esses 3.800 soldados estrangeiros são apenas 1/3 do que Kim enviou para Putin. E se Trump decidir retirar os Estados Unidos da América, Zelensky parece argumentar que, sem a adesão da Ucrânia à OTAN, uma enorme porta será deixada aberta para Putin aterrorizar a Europa com ainda mais soldados norte-coreanos. Mesmo assim, 3.800 baixas norte-coreanas em pouco mais de 2 meses de combate em Kursk é um número considerável. Isso nos leva a uma pergunta óbvia. Por que tantos soldados norte-coreanos estão morrendo aos montes durante a contraofensiva da Rússia contra a Ucrânia? Há várias razões, a começar pela intenção de Putin ao levar essas tropas para a Rússia inicialmente. Ele os vê como meros peões sacrificáveis. A opinião viralizou desde que Putin recebeu os soldados de Kim na Rússia. Em novembro de 2024, The Independent relatou que vários líderes do G7 acreditam que a Rússia trazer tropas norte-coreanas foi um sinal de desespero. Para eles, Putin está buscando aumentar seus números de qualquer forma durante uma guerra que já resultou em cerca de 800 e 3.000 baixas russas. As perdas diárias de tropas russas variam entre 1.500 a 2.000, ultrapassando os 2.000 várias vezes em novembro e dezembro, indicando uma enorme taxa de rotatividade de soldados para a Rússia. Putin precisa de soldados para compor os números, e é exatamente isso que os militares norte-coreanos são, segundo Choi Chong-hun, ex-primeiro-tenente do exército da Coreia do Norte. Em entrevista ao The Independent, ele afirma que os soldados norte-coreanos de Putin são vistos como carne para canhão, pois serão enviados para os locais mais perigosos na Rússia, onde certamente morrerão. O alto número de mortes na Coreia do Norte mostra que Choi estava certo. Os soldados norte-coreanos que chegam à Rússia, incluindo 500 oficiais, 3 generais e membros da elite Storm Corps, não têm experiência direta de combate. Eles enfrentam apenas o treinamento militar desorganizado da Coreia do Norte e não sabiam o que encontrariam nas linhas de frente em Kursk. Mais detalhes adiante. Zelensky concordou com Choi após a Ucrânia infligir as primeiras de 3.800 baixas nas forças norte-coreanas. Ele informou à agência de notícias Kyoto que indícios iniciais sugeriam que Putin planejava utilizar os soldados de Kim como bucha de canhão. O ministro da Defesa sul-coreano Kim Jong-hyun afirmou o mesmo em coletiva com os Estados Unidos da América, secretário de Defesa Lloyd Austin em outubro de 2024. Kim Jong-un não hesita em vender seus jovens e tropas como mercenários para servirem de bucha de canhão. Porém, essas afirmações foram feitas antes das tropas norte-coreanas iniciarem um sério desdobramento em Kursk. A realidade do combate correspondeu à expectativa. Cerca de uma semana antes de Zelensky alegar 3.800 baixas no podcast de Friedman, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que Putin estava usando soldados norte-coreanos em assaltos de ondas humanas. Esses ataques envolvem o envio de massas de soldados, geralmente a pé, para atacar posições defensivas ucranianas. As tropas ucranianas abateram a primeira onda apenas para ver seguida por outras, todas com a intenção de forçar a Ucrânia a esgotar sua munição. Segundo Kirby,
Soldados norte-coreanos são enviados para ataques desesperados, resultando em mais de 1.000 mortos ou feridos na semana anterior a 28 de dezembro de 2024. A inaptidão tática de Putin também é a razão pela qual a Coreia do Norte perdeu 3.800 soldados antes do final da primeira semana de janeiro de 2025. Também há a doutrinação norte-coreana a considerar ao procurar razões para tantos norte-coreanos estarem morrendo em Kursk. Os soldados que Putin recebeu são informados de que é melhor morrer em batalha do que ser capturado pelos ucranianos. Isso explica as poucas capturas até o momento. A Ucrânia afirma ter capturado alguns norte-coreanos como prisioneiros, mas eles morreram logo em seguida. Zelensky afirmou que todos estavam gravemente feridos e não foi possível salvar suas vidas. Kirby crê que muitos soldados norte-coreanos estão se suicidando no campo de batalha, em vez de serem capturados. Por quê? Possivelmente temendo represálias contra suas famílias se capturados, diz Kirby. O número preciso de norte-coreanos que cometeram suicídio antes de serem capturados é desconhecido. No entanto, os comentários de Kirby lançam uma nova luz sobre o que um dos soldados de Kim enfrenta quando chegam na Rússia. Estes soldados têm suas vidas inteiras monitoradas em seu país natal. O monitoramento dos 12.000 soldados norte-coreanos na Rússia continua através dos cerca de 500 oficiais enviados pela Coreia do Norte. Que escolha um soldado norte-coreano tem nessa situação? Eles são treinados para evitar a captura pelo inimigo e sabem que estão sob constante observação. Segundo Kirby, sair da linha trará terríveis consequências para as famílias. Um soldado norte-coreano na linha de frente, em Kursk, precisa avançar rapidamente nos ataques de onda humana de Putin, ciente de que provavelmente será destroçado por balas e artilharia ucranianas, ou se suicidar caso enfrente a perspectiva de captura. A escolha entre a morte e a morte enfatiza como a Rússia e talvez a Coreia do Norte veem esses soldados como carne para canhão enviada para o abate. 1/3 desses norte-coreanos já morreram, pois esse foi o principal motivo de terem sido levados à Rússia. Além disso, as tropas norte-coreanas não eram bem treinadas desde o início. Essa é outra razão pela qual 1/3 das forças da Coreia do Norte em Kursk já estão mortas ou feridas. Eles não sabem como lutar. Como mencionado anteriormente, nenhum dos 12.000 soldados terá experimentado combate direto com um inimigo. O conhecimento deles, advindo apenas do treinamento, está muito aquém dos padrões de um exército moderno. Hanu, ex-membro do Storm Corps da Coreia do Norte e desertor atual, revelou isso para a British Broadcasting Corporation em dezembro de 2024. Ele afirma que até a elite do exército norte-coreano está subnutrida, sobrevivendo com repolho mofado e milho quebrado durante o treinamento e depois com arroz misturado com areia quando implantados. Hanu alega que os soldados mal disparam balas em treinamento, tendo atirado apenas 3 vezes antes de ser enviado para a zona desmilitarizada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. De acordo com outro desertor do Storm Corps, Lee Hyun-sung, ele ensinava seus soldados artes marciais e como fazer armas com utensílios de cozinha durante os treinamentos. Soldados norte-coreanos estão treinando para lutar com artilharia e drones, além de facas e garfos. A falta de treinamento impactou o uso por Putin dos norte-coreanos recebidos de Kim, reforçando o motivo de tantos serem usados como bucha de canhão contra a Ucrânia. Eles não eram bons o suficiente para outra coisa, e para piorar, os soldados norte-coreanos adquiriram maus hábitos assim que chegaram na Rússia. De acordo com um artigo de dezembro de 2024 no The Telegraph, diz que as pessoas são baratas em geral para Putin, e isso vale em dobro para seus soldados norte-coreanos. As tropas que chegam em Kursk são treinadas para espelhar os assaltos de onda humana usados pela maioria das forças russas na Ucrânia. A infantaria ataca as posições ucranianas a pé, assim como Kirby afirma. Quando minas ucranianas, artilharia e drones eliminam esses soldados, a próxima onda avança. Os soldados norte-coreanos recebem pouco treinamento além de caminhar para a morte. E, segundo Hanoi, mal conseguem levantar seus rifles caso tenham a chance de matar um ucraniano. Como se para enfatizar a completa falta de treinamento da Coreia do Norte, cadernos encontrados nos corpos de soldados mortos revelam o que a Rússia está ensinando a eles quando chegam. Em 26 de dezembro, a Radio Free Asia reportou que a Ucrânia recuperou o caderno de um soldado norte-coreano morto, chamado Jong Kyung-hong. O documento continha diagramas mostrando a estratégia ensinada aos soldados para enfrentar ataques de drones ucranianos.
Quando um drone é avistado, forme uma equipe de 3, lê as notas de Jong. Essa equipe de 3 inclui uma pessoa como isca, que deve atrair o drone para fora da posição, ficando a pelo menos 23 pés de distância dele. As outras 2 pessoas se aproximam da traseira do drone, ficando entre 32 e 12 metros de distância, tentando derrubá-lo. Lembre-se que a maioria desses soldados mal disparou munição real no treinamento. Agora eles estão sendo ensinados a se usar como isca na esperança de que um camarada acerte um drone em movimento antes que esse drone os despedace ou libere um explosivo em sua posição. É uma estratégia ridícula, mas parece ser suficiente para a Rússia ao lidar com soldados que ela vê como pouco mais que carne para a moenda sempre girando em Kursk. 1/3 dos soldados norte-coreanos morreram devido à falta de treinamento, estratégia ruim na chegada e a visão de Putin de que são apenas carne para canhão. Isso explica por que 3.800 soldados norte-coreanos estão mortos ou feridos em Kursk. A Ucrânia é demais para esses soldados enfrentarem. O treinamento ruim e a atitude de Putin de tratar os soldados como bucha de canhão deixaram os soldados norte-coreanos em uma posição onde não podem vencer contra as forças ucranianas endurecidas pela batalha. Isso foi observado desde o início do confronto entre as tropas dos 2 lados. Em novembro de 2024, a Ucrânia iniciou o primeiro confronto confirmado com as forças norte-coreanas. Esse incidente não levou a um conflito direto, mas todos os posteriores sim. Em meados de dezembro de 2024, os Estados Unidos da América, relatos indicavam as primeiras baixas norte-coreanas em Kursk, com pelo menos 30 soldados mortos ou feridos em um único fim de semana, devido ao seu desdobramento na região. Só tem piorado desde então para a Coreia do Norte. Como mencionado, as tropas norte-coreanas estão sendo desdobradas em números tão grandes que a Ucrânia pode lhes infligir mais de 1.000 baixas por semana. Em alguns casos, está se aproximando desses números de baixas em questão de dias. Em 5 de janeiro, relatórios indicaram que a Ucrânia destruiu um batalhão inteiro, formado principalmente por soldados norte-coreanos, nos 2 dias anteriores. Para contextualizar, um batalhão normalmente contém cerca de 1.000 soldados, o que significa que a Ucrânia pode ter intensificado sua dizimação norte-coreana a ponto de levar apenas alguns meses até que as tropas de Kim estejam esgotadas, e a Ucrânia não parece estar desacelerando tão cedo. Encontra-se em contraofensiva em Kursk no instante da produção deste vídeo. Em 7 de janeiro, o Kyiv Post informou que as Forças de Operações Especiais da Ucrânia, SSO, mataram mais de 12 soldados norte-coreanos em um único confronto durante uma contraofensiva. O SSO postou no Telegram que matou 5 norte-coreanos em um tiroteio e outros 8 em ataques de drones. Supomos que as táticas de isca e cerco ensinadas aos soldados de Kim pela Rússia não foram muito úteis, afinal. Documentos recuperados dos corpos após a luta revelaram que um dos soldados mortos era um oficial do exército norte-coreano, evidenciando que mesmo os melhores soldados de Kim são vulneráveis aos ataques ucranianos. Concluímos com mais uma pergunta. O que acontece agora que 3.800 norte-coreanos estão mortos ou feridos em Kursk? É provável que Kim intensifique seu relacionamento com Putin. Isso não deveria ser uma surpresa. A Coreia do Norte provavelmente está recebendo petróleo, dinheiro e segredos militares em troca por enviar soldados para a Rússia. Os 3 itens são de alto valor para o presidente Kim, por isso, acredita-se que ele logo começará a rotacionar suas tropas na Rússia. De acordo com Dmytro Ponomarenko, embaixador da Ucrânia na Coreia do Sul, em novembro, ele afirmou que o número de soldados norte-coreanos na Rússia poderia chegar a 15.000 em breve, com uma rotação que os retira de circulação a cada 2 a 3 meses. Assumindo uma rotação de 2 meses, teremos 6 novos lotes de 15.000 soldados por ano, totalizando cerca de 90.000 soldados anualmente. Retomando o motivo de Zelensky ter revelado as 3.800 baixas a Friedman durante a entrevista no podcast. Se a Coreia do Norte se alinhar ainda mais com a Rússia, como sugere o Instituto Laue que Kim deseja fazer, a Europa pode em breve enfrentar um grande problema norte-coreano. Perder a América da OTAN quando Kim quer enviar mais soldados para a Rússia poderia levar a Coreia do Norte a se inserir ainda mais na comunidade geopolítica global, com base em qualquer acordo que Putin possa negociar com Zelensky se a guerra chegar ao fim. Em suma, o anti-ocidente se fortalecerá se as 3.800 vítimas forem apenas o início.
Mas o que você acha da Ucrânia eliminar 1/3 dos soldados da Coreia do Norte em Kursk? Isso é um sinal de que as táticas de Putin estão falhando e Kim vai enviar mais tropas? Compartilhe suas opiniões nos comentários e obrigado, como sempre, por assistir ao vídeo.